Boa noite a todos. É um prazer enorme mais uma vez estar de retorno nesta casa, onde temos a oportunidade de estudarmos juntos, né? Nós vamos falar no reino de Deus. Isso foi as colocações muito insistentes de Jesus a todos nós. Reino de Deus. Vamos ler aqui agora para nós. Fora da caridade não há salvação. Trecho da caridade. E ali fala que os destinos dos homens, realmente tanto na terra como no céu, é algo que nós temos que entender. Céu. Onde é o céu? São coisas que trazemos através de um processo atávico e que mexe conosco. Na busca desse reino, que às vezes a gente acha tão longe, tão distante de nós. O reino de Deus. Falou aqui também que Jesus, nesta visão humana, todos são eleitos do reino de Deus. Aqui falou de pessoas eleitas. Temos essa visão ainda e trazemos isso forte dentro de nós. Desde lá de Moisés, quando liberta esse povo hebreu dos domínios dos egípcios e conduz para uma terra prometida, era um povo eleito. Então, logicamente, que isso tudo deixa marco, deixa algumas características que para nós ainda temos dificuldade de compreender. Então, essa separação que nós vamos vendo no planeta Terra, de raças, de credos, enfim, de algo que nós precisamos perceber, que somos uma mesma compostura. Tudo isso que está constituído nesse esqueleto humano, ou nessa forma humana, é de cada um de nós. A necessidade que temos é de buscar esse equilíbrio. Regina falou aqui agora das formas patológicas, que nós somos acometidos. Lógico que nós temos que ter atenção com esse vaso carnal. É uma obrigação nossa. Mas temos que saber que a cura do corpo não existe. O que existe é a cura da alma, aonde nós precisamos perceber a nossa forma de interação. E dentro dessa integração, dentro do contexto humano, aonde nós interligamos nessa linha horizontal, um para com os outros, a gente sente Jesus. E Jesus traz para nós a sublimação do amor. O amor que constrói no sentido verdadeiro. Talvez nós ainda nos prendemos muito no amor através tão somente do sexo. Isso não existe. Aí é atração. Aí é uma forma de liga necessária, como ela traz através, hoje, domingo, se comemora internacionalmente o Dia da Mulher. Logicamente que temos que entender que a flor simboliza a beleza da mulher. Mas como Regina disse, quando ela lembra na mulher, ela lembra em Maria, mãe de Jesus. E ao lembrar em Maria, essa flor não simboliza tão somente a beleza externa, mas aquilo que é o essencial, que é a beleza interna. E aí a gente vai buscando os derivados da figura mulher, com matrimônio, com o sentido pleno da maternidade, no sentido de trazer espíritos através de uma união, onde há ali uma liga de um espermatozoide com o óvulo no sentido de fecundo, que vai fecundar. Nós temos que entender que não é só o prazer de formar esse corpo, mas é a responsabilidade de educar um espírito. E isso cabe a cada um de nós em refletir nas nossas ações do dia a dia. Por isso, quando a gente busca o reino de Deus, logicamente que esse reino não está distante, ele está tão próximo. E às vezes nós temos dificuldade de assim nos posicionarmos,
Porque esse reino, como nós vimos no próprio Evangelho, são de eleitos. E às vezes eu não sou tão eleito. E eu tenho a dificuldade de perceber o reino de Deus. E esse reino está dentro de mim. Sou eu para comigo mesmo. Aonde eu vou me identificando. Aonde eu vou me sentindo. Para isso, logicamente, que nós temos toda uma condição material adequada, porque esse planeta foi projetado por Jesus. Mas Jesus quem foi? Essa é a primeira pergunta da ciência. Quem foi Jesus? Quem é esse homem? Quando às portas do templo de Jerusalém, um dos sacerdotes ali do Sinédrio chega até ele e pergunta: quem é vós? E ele disse: eu sou Jesus. E o que você pretende, Jesus? Implantar o reino de Deus no coração dos homens. Mas com que autoridade? Com que autoridade? Quem vai te representar? Por um acaso tem algum príncipe oculto te dando toda essa condição? Porque as formas exteriores para aquele sacerdote era o básico. É naquilo que ele tinha aprendido. Talvez não seria nem ali no sentido de menosprezar a figura de Jesus, mas de perceber que quem é esse homem? Até hoje somos assim. Até hoje nós ainda indagamos, mas quem é vós para me dizer isso? Esquecemos que somos espíritos milenares nesta construção verdadeira para a percepção daquilo que é real. Por isso a realeza de Jesus não foi no sentido material, mas eu sou rei, mas não deste mundo, do meu interior. Eu sou senhor de mim. Era isso que Jesus mostrava naquela situação ali à frente a Pilatos. E é isso que nós precisamos sentir, porque esse convite que ele nos faz, para que a gente possa adentrar o seu caminho de luz, é direcionado a toda a humanidade. Nenhuma das ovelhas do meu Pai será desviada. É isso que nós temos que sentir nesse contato dentro dessa linha horizontal, para que nós possamos perceber a nossa essência. Quem sou? O que faço? Como faço? E como retornarei? Essa resposta é individual. É de cada um de nós para conosco mesmo. E é nós que vamos nos construindo da forma com que somos. Nem mais, nem menos. As oportunidades são igualitárias para todos nós. Basta que nós sintamos um momento. O caminho é de luz. Como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas eu quero indagar, quem é Jesus? Em janeiro, com certeza, o expositor da USE que esteve aqui, o tema nosso era Deus. E é o que a ciência ainda tem dificuldade, porque eles querem saber quem é Deus. Nós não vamos saber tão cedo, porque nos falta um sentido. Mas o que é Deus? Nessa pergunta sábia de Kardec aos espíritos, ele já dá para nós algumas pinceladas. Inteligência suprema, causa primária, criador de tudo isso. O que é Deus dentro dessa visão nossa? É esse foco gerador, essa energia criadora, e que nós, às vezes, queremos ir além. Os espíritos disseram, é inteligência suprema, causa primária, basta. Não vai mais além. Não temos condições de percepção. E às vezes nós queremos que os espíritos nos dêem essas respostas. E eles mesmos falam, eu também não sei. Isso vai se percebendo à medida que eu vou me aprimorando. O crescer e o evoluir faz parte de cada um de nós. Ao sermos criados simples e ignorantes, logicamente que ignorante não é no sentido
pejorativo da palavra, mas falta de conhecimento, com falta. Eu vou adquirindo isso de uma forma hoje através da razão. Por isso essa fé, ela tem que ser raciocinada. Não pode ser mais imposta. Não queira eu chegar aqui à frente e querer determinar através de forma esse reino de Deus, porque ele não existe. Deus é tudo. Deus é energia. Deus é esse foco gerador, criador. E que para nós ainda, como nos fala Kardec em O Livro dos Espíritos, nos falta um sentido para essa percepção. Como eu disse no começo, Jesus debateu muito com relação a mostrar para nós o reino de Deus, ou o reino do céu, ou do céu, as várias formas que nós buscamos através das traduções. Um fala reino dos céus, outro fala reino do céu, uns falam reinos de Deus, enfim, às vezes nós ficamos perdidos na busca desse reino, quando esse reino tem que ser identificado no sentido verdadeiro através de nós mesmos. Então Jesus, através do Evangelho, nós vamos perceber que os 4 primeiros capítulos é a essência do livro com relação a perceber Jesus. Primeiramente ele diz: eu não vim destruir a lei. A lei mosaica, logicamente, que era muito observada pelos judeus, ele somente diz: olha, o que está na lei? Então aí, a gente vai perceber, através dos companheiros da época, em que, através do decálogo de Moisés, era a base para esse relacionamento humano. Mas havia discriminação. E Jesus sintetiza isso, esse decálogo, no sentido pleno de uma linha horizontal e uma linha vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas, numa linha vertical, para que eu possa crescer. Não no sentido de títulos ou de conquista na visão material, mas na plenitude do ser espiritual. E eu busco esse perfil através do conhecimento que eu vou adquirindo no meu dia a dia. E aonde que eu adquiro esse conhecimento? É na linha horizontal. Amar o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nessa troca de ideias, desde o tribal até hoje ao contemporâneo, nós vamos sentindo essa ascensão cada vez mais agigantada na inteligência humana. E isso é notório através dos avanços tecnológicos que a ciência nos mostra. E é aí que nós temos que perceber. Hoje, ao término dos trabalhos do sanatório, fui solicitado para fazer a prece de encerramento. E ali Balieiro me pedia, ao presidente da nossa USERP, para que anunciasse uma coleção de DVDs do companheiro Cosme Mas, lá da cidade de Curitiba. A companheira que fez a palestra, exatamente que ela trouxe o perfil do trabalhador espírita. Como é que é essa tua atuação na casa espírita? Lógico que ainda é através da nossa forma persônica. Vocês sentem a Regina aqui à frente, agora há pouco, com todo o amor, acolhendo a todos, aqueles que vêm pela primeira vez, as crianças. Até ela disse: olha, você vai cooperar conosco. Olha, isso é amor. E ali há todo o entendimento nas suas palavras. Não adianta o Geraldo vir aqui à frente e buscar tão somente a parte teórica, no sentido
de alguém que tem título, isso é bom? Lógico que é. O Cosmo Máximo, ele é filósofo, ele é físico, mas é um grande estudioso da doutrina espírita, no sentido da visão do Cristo, humildade e simplicidade. Isso se torna mais fácil o seu falar. Isso se torna mais fácil a compreensão das tuas palavras, para que possamos sentir o reino de Deus. E ali, então, lógico que, ao fazer o anúncio dessa coleção de DVDs, eu fui obrigado a dizer, olha, ele é filósofo, ele é físico, e assim vai. Como a gente busca um Haroldo Dutra, há pouco tempo agora esteve aqui conosco, em Ribeirão Preto, ele é juiz de direito, mas eu nunca ouvi o Haroldo dizer, olha, eu sou juiz de direito, sempre como um servidor do Cristo. Isso é a grandiosidade do ser. Então não adianta nós queremos, através da ciência, querer questionar Jesus. Antes da terra ser eu já era. Antes da terra ser eu já era. Ele tem todo o conhecimento desse mecanismo que coordena o planeta Terra, porque ele foi o articulador. Ele sabe como funciona cada partícula. Ele entende todo esse processo energético. Ele não precisa da ciência. Porque se ele usasse todo o seu conhecimento, nós ficaríamos loucos. Mas, no entanto, nós, ciência, queremos saber quem é Jesus. Como foi falado através da Regina, filho de uma Maria. Filho de uma Maria, de um carpinteiro. Quem foi Jesus? Ainda são formas que nós buscamos para justificar aquilo que eu estou ouvindo, se é verdadeiro, se é bom, se é útil. Não é na forma, nessa silhueta Geraldo, mas daquilo que ele fala, aquilo que ele pronuncia. É verdadeiro, é bom, é útil. É isso que nós temos que sentir em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho nós sabemos que é de luz. Quando ele fala da vida, a vida em abundância no sentido da eternidade. E que cada um de nós fomos criados para essa eternidade. Portanto, somos seres perfectíveis, no crescimento cada vez mais acentuado dentro do entendimento da minha inteligência. Não mais no sentido em que eu preciso ser bom quando ainda não sou. E quando a gente busca o perfil do homem de bem, logicamente que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Não é aquele que tem conhecimento da ciência. Esse contribui no sentido do avanço intelectual do planeta onde ele habita. Isso é bom, porque ajuda, mas como diz ali, eu preciso ter respeito ao mais ignorante. E isso depende, então, cada vez mais de compreensão, de entendimento. Então Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Ali ele caracteriza essas três revelações. Moisés, ele, Cristo e o Espiritismo. Não que o Espiritismo veio para ser uma religião do futuro, de espécie alguma. Como nos fala Leon Denis, ele veio para ser o futuro das religiões, respeitando todo o credo, respeitando todas as seitas, mas tirando essa parte mística, as crendices, algo que não condiz com a realidade da inteligência humana. Ficar preso a amuletos. Quando eu venho à casa espírita e vou tomar o passe, é uma transfusão energética que eu estou recebendo. E isso me leva a tão somente naquele momento dessa transfusão modificar todo o sistema energético que me compõe.
dentro daquilo que é verdadeiro, que é o ser espiritual. Então, logicamente, a gente não pode almejar um milagre quando esse milagre não existe. O que existe é a certeza que eu preciso ter de, naquele momento em que ali estou nessa transfusão energética, eu esteja receptivo ao receber essa energia, para que possa haver ali o efeito. O efeito. Hoje eu ouvi uma palestra do nosso querido companheiro Nilson Torres. Ele está lá nos Estados Unidos fazendo palestra. Olha só. Não, já tirou o rim que estava com câncer e já foi lá para os Estados Unidos fazer palestra. E ele contava uma história de um dos livros de Leão Tolstói, de uma companheira de nome Marta, e que tinha uma filha de nome Esther, e essa filha nasceu num corpo que não tinha condições nenhuma de se verificar vida, tudo contorcido, não falava, não nem mexia meus olhos. E ela teve o prazer de se encontrar com Jesus. Ela também muito doente e preocupada com essa filhinha. Ela dizia, o que será desse pequeno ser? O marido, não muito condizente com a situação paternal, relapso, desleixado. E ela, na sua preocupação, ela vai ao encontro de Jesus. Mas não no sentido de buscar alguma coisa para si, mas para aquele pequeno ser que ela se conduía. Mas ela sentia naquele pequeno ser aquela repulsa. De vez em quando vinha aqueles ímpetos. E ela sentia. Ela falava, mas por que será, né, que eu sinto isso? Como que nós não sabemos, gente, né? Onde que vem os grandes desafetos? Dentro do nosso lar. Para haver os ajustes e reajustes. Para se construir dentro daquilo que é verdadeiro. E quando ela pede a cura para essa garotinha de 2 anos, Jesus olha para ela e diz assim, não vou curá-la. Ela se assusta. Mas Jesus? Mas como, mestre? E Jesus faz as suas ponderações. E leva ela a um processo regressivo, quando ela percebe quem era aquele espírito. E ainda era um espírito revoltado, mas ele não podia falar, ele não podia se manifestar. Uma porque ainda era tão jovinho, né? 2 meses. Mas também, mesmo que fosse mais velho, ele não ia conseguir se comunicar. Mas, mestre, dias mais, dias menos, a minha situação é grave. Não, minha filha, você ainda vai perdurar por muito tempo. Você vai cuidar dela até a idade que ela for necessária de passagem na Terra. O desfecho dessa história, só para que possamos entender, logicamente que Leão Tolstói nos mostra como que é essa busca em que nós precisamos sentir através dos contatos para podermos realmente nos desprendermos. Jesus já dizia, reconcilia-te com o teu próximo enquanto estar a caminho. Esse ponto é básico, porque às vezes eu me aproximo, a Regina me aproximo, ai que gostoso, né? Uma energia gostosa. Mas será que é com todos que eu tenho essa aproximação tão benéfica? Será que não tem alguém que me... né? Eu já fico na retaguarda, e aí, se eu sentir que há um momento de querer, é que eu tenho que me aproximar. Aí existe uma causa, porque está tendo um efeito. Eu não tenho
talvez a lembrança desse efeito que está me causando esse mal, mas eu tenho plena convicção que tem uma causa. E essa causa tem que ser identificada. Não adianta eu não gostar da minha sogra, do meu cunhado, como dizia o Nilson hoje. É necessário que a gente busque, através desse contato, essa aproximação, para podermos desatar esses nós, quebrar essas algemas de uma forma definitiva. Domingo passado, o palestrante no sanatório, ele dizia dessas condições humanas, quando às vezes nós fazemos sempre as mesmices coisas, né? Ao nascer, crescer, casar, depois vem a parte que vai caindo né? Quando a gente sente o peso da idade, e aí a gente parece que não percebe o nosso caminhar. E aí os medos, as depressões, as angústias tomam conta. Cadê o amor? Cadê o amor? Como dizia Gandhi, que uma só essência de amor consegue neutralizar milhões de sentimentos de ódio. Jesus continua. Meu reino não é deste mundo. Ele mostrava para nós a certeza da vida futura, a sua realeza através do ponto de vista. Para que a gente possa sentir, é a única mensagem que Kardec deixa nesse capítulo, dessa rainha que esteve na Terra, como rainha. E aí ela fica, ela faz as suas colocações. Olha, me assustei ao retornar ao plano espiritual. Quantos companheiros que aí, eu não dava nada por eles. Aqui são meus superiores. E às vezes nós não percebemos, através de um serviçal nosso, de um funcionário, enfim, de uma pessoa mais humilde, que a gente às vezes tem essa projeção de estar assim caracterizando, e ali está um espírito de escola. E que a gente deixa passar despercebido. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Aqui nos mostra a misericórdia de Deus para com todos nós. Não adianta nós ficarmos presos em uma vida de berço a túmulo que eu não tenho explicação. Eu não consigo entender as anomalias, todas essas diferenças que acontecem dentro da visão humana. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Logicamente que nós temos a visão plena da reencarnação. E isso é básico, para que nós saiamos das mesmices e começamos a prestar atenção. A que viemos nessa existência? Como é que eu vou percebendo esse caminhar, esse caminho de luz? Ainda através, tão somente do maravilhoso, como foi lá nas mesas girantes, saltantes, pulantes. Mas quando elas falaram, Kardec não ficou no maravilhado. Opa, aí tem alguma coisa que nós precisamos investigar. E o anseio de todos nós humanos é exatamente esse. Será que sou imortal? E é só nós percebemos, dentro do processo humano, as grandes dificuldades que se acoplam nas nossas visões. É medo disso, medo daquilo. Por que isso? Porque não temos certeza de quem somos. Então não adianta eu questionar quem é Jesus. Não adianta eu querer sentir quem é Deus. Eu tenho que sentir quem é Geraldo. E isso compete a mim. Essa identificação é minha. Eu preciso me sentir. Eu preciso me identificar.
E ao me identificar, logicamente que eu sinto que não sou eleito, porque ainda há tantas coisas a corrigir. Mas sei que faço parte. Sei que dentro da criação eu sou co-criador, porque Jesus deixou claro isso para nós. Vós sois deuses. Vós sois deuses. E eu preciso ter essa certeza. Será que sou Deus? Mas como co-criador, eu preciso sentir essa situação para que eu possa atuar dentro da criação. Deus não atua na criatura. Deus atua através das criaturas. Nesse contato horizontal, de amar ao próximo como a ti mesmo, para que eu possa sentir, ao ser feita essa pergunta a Jesus, esse fariseu não perguntou tão somente no sentido de perceber a autoridade de Jesus, mas ali ele fazia a pergunta para testar Jesus. E ele então, nessa pergunta, ele faz para Jesus na seguinte forma: quando viria o reino de Deus? No que Jesus responde: o reino de Deus não vem com mostras exteriores. Por isso, nenhum de nós, desde o tribal até agora, neste exato momento do planeta Terra, ninguém poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. São palavras de Jesus, transcritas pelos evangelistas. Por isso ele nos adverte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se ele está dentro de mim, é eu comigo mesmo, através do perfil daquilo que Kardec deixa no capítulo 17. O homem de bem. O homem de bem. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Olha só. E nós ficamos presos nos nossos temores. Não acreditamos que somos essência divina. O corpo sofre as anomalias? Sofre. Por quê? Pela ignorância do espírito. E às vezes eu me importo. É a minha forma de me comportar, né? O meu espírito ou o meu corpo. E eu me pergunto, mas quem é você então? Seu corpo está lá, seu espírito está aqui. E você, quem é? Então, essa identificação, nós precisamos ter absoluta certeza. Eu sou o Espírito, imperfeito, porque estou num planeta de prova e expiações. Mas vai depender de mim para ele poder evoluir. É a minha ação, somada com todas as nossas ações, é que vai fazer o planeta Terra sair de provas e expiações e entrar no mundo regenerativo. Depende de cada um de nós, porque somos co-criadores. Fazemos parte da seara do Cristo, porque já nos posicionamos como seres cristãos. Portanto, o reino de Deus está em nossos espíritos, porém oculto e ignorado. Porque ainda eu não me identifiquei. E essa pergunta, quem sou? Logicamente, que eu preciso decifrar. Essa é a nossa necessidade. De quem sou. Como nos mostra um estudo feito pela Federação Brasileira de Espiritismo, a FEB, que no início era sombra. Lá no tribal.
A inconsciência, o instinto, mesmo inconsciente, sente-se atraído por uma força libertadora. Sempre buscando a luz, não no sentido exterior, mas o interior, na sua identificação, tão necessária. Essa força, com efeito inevitável, vai modelando o espírito para essa ascensão, dentro dessa linha vertical, que vai conduzindo a essência Deus para a sua plenitude. Todos nós espíritos em aperfeiçoamento, nos climas do planeta, estamos emergindo, ressurgindo, surgindo de passado multimilenar, em que os tramas da alma se entreteciam, entrelaçavam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito, não é na matéria. A matéria não necessita do aprendizado. Mas esse ser consciente, cada vez mais identificado, ele vai se apercebendo. E aí eu vou sentindo, dentro dessa modelagem, quem sou eu? Aí esse trabalho ininterrupto, através do campo da mediunidade, onde podemos operar maravilhas, milagres, e que não existe. É tão somente um processo energético. E que nós buscamos na hora que nós queiramos. Lá para Esther, Jesus disse, não chegou o momento. Não chegou o momento. Se pegarmos as obras de André Luiz, os seus orientadores de André Luiz, sempre lhe dizia, André, cuidado. Porque ainda não chegou o momento. Não houve ali ainda o arrependimento. Então somente pulsa o remorso. E esse remorso me desestrutura através dos medos, dos processos de depressão, dos processos de angústia, através desses vazios em que eu não consigo perceber. Mas precisa ali haver a sinceridade do arrependimento. É isso que Jesus mostra para nós. E cada vez mais, dentro desse perfil, eu vou trabalhando esses remorsos e não mais me importando com eles, porque aquilo que foi feito, já foi feito. Não tem como eu voltar lá atrás, como nos diz Chico Xavier. Não tem como voltar atrás. Mas começa aqui agora e faça um novo fim. Depende de cada um de nós. Nesse convite salutar de Jesus, venha, adentre esse caminho é de luz. É necessário que nós assim percebamos, para que possamos nos construir dentro daquilo que é verdadeiro, dentro daquilo que é real, não mais nos faz de conta. Lá atrás ele nos taxou de hipócritas, porque nós queríamos demonstrar aquilo que ainda não nos construímos. E ali ele citou que nós estávamos como túmulos, calhados por fora, mas de tamanha podridão por dentro. O reino de Deus é uma construção interior, feita de esperança, de renúncia, de dedicação e, acima de tudo, na autotransformação, baseado em princípios divinos. Somos seres divinos. E nós ainda não acreditamos. Somos co-criadores. E nós ainda não temos certeza. Mas Jesus deixou bem acentuado para nós. Vós sois deuses. Dentro desses princípios divinos, éticos, morais, norteadores de conduta. Dentro dessa transformação moral tão necessária para que eu possa me perceber dentro da visão espiritual. Rememoremos a advertência de Jesus, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com as aparências exteriores, mas ele está dentro de nós, em nossos corações. E é aí que nós precisamos sentir esses momentos, para que cada vez mais cresçamos no sentido verdadeiro
da visão espiritual. E para encerrar, porque meu tempo já está se esgotando, eu estou pulando um monte de coisa aqui, porque senão não tem tempo de passar tudo naquilo que eu preparei. A gente vai terminar nessa parte conclusiva do livro Fonte Viva, do capítulo 103. Esse livro é de autoria de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada essa lição como Esperar e Alcançar. É o que falta para nós. Saber esperar para que possamos alcançar. Mas esperar e não ficar na inércia. É o que ele vai falar aqui para nós, irmão. Ele diz assim: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. Todos nós almejamos atingir essa paz divina. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo, é semelhante aos dos homens de hoje, dos homens modernos. E nós continuamos nesses anseios. Não acreditamos em nós. Eu faço isso constantemente, no sentido de me testar, para ver se eu tenho essa plena convicção que sou um ser imortal. Mas bateu um probleminha, desestrutura. Estou falando por mim. Cada um de nós, logicamente, que está numa condição. Tem companheiros que já estão num perfil muito mais evoluído. Então isso é bom, porque ajuda nós que estamos menos evoluídos a se espelhar. Nós gostamos de nos espelharmos, né? A gente busca através dos perfis, através desses exemplos, né? Estamos aqui sempre falando de Chico, sempre falando de uma irmã Dulce, sempre falando de Teresa de Calcutá. São exemplos que a gente vai percebendo de como trilhar nesse caminho de luz. O lar coroado de bênçãos, esses nossos anseios, desde os patriarcais até agora. O lar coroado de bênção, todos nós teremos. O dever bem cumprido, que bom, que a gente já sente. Nós aqui, dentro da casa espírita, como é gostoso a gente sentir aqueles momentos de êxtase, né? Quando a gente faz o bem, é gostoso, a gente sente uma energia diferenciada. O dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. É isso que nós aspiramos. Mas Emmanuel é danado, né? Sempre tem aquelas palavrinhas. Ele faz todas umas ponderações, depois ele põe uma vírgula, contudo, porém, portanto, aqui ele pôs portanto. Portanto, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Essa busca definitivamente nessa ascensão e que precisamos sentir. Entre o objetivo e a meta, entre a causa e o efeito, eu tenho que identificar tudo isso. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. A cada um, segundo as suas obras. Esse é o trabalho. Aí buscamos o reino de Deus, porque Ele está dentro de cada um de nós. Somos essência divina nessa construção espiritual, para que saiamos das mesmices e temos a certeza desse ser imortal na busca da sua eternidade. Alguma coisa que eu falei que não ficou esclarecido? Alguma pergunta? Porque estamos numa casa espírita. E a casa espírita, nós temos que ter absoluta certeza. É uma casa que
consola e esclarece. E estamos juntos, estudando, para que possamos sentir cada vez mais Jesus, a base, a essência, que Ele está na governança do planeta, para que nós não desesperemos e que tenhamos fé, não no sentido de crença, mas de certeza da vida futura e que somos seres imortais na construção da nossa eternidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem numa posição confortável. Dê a oportunidade de vocês serem banhados por sentimentos purificadores, desses amigos abnegados, trabalhadores da última hora, que aqui adentraram a nossa casa, não como convidados, mas como realmente trabalhadores, que são esses guias espirituais, amigos de todas as horas, companheiros nos momentos difíceis da nossa vida. Eles adentraram a nossa casa hoje para operar em todos nós o sentimento melhor que nós podemos buscar dentro de nós. Porque eles sentem que nós precisamos da felicidade. Não podemos ficar nessa condição de pessoas tristes, lamentando de um lado para o outro. Se não estamos sentindo dores, a dor a gente tenta, através do médico, buscar uma medicação. Se a gente consegue sanar essa dor com essa medicação, vamos agradecer. Mas às vezes ela não há necessidade da medicação. São os barulhos que nós criamos dentro de nós, esses conflitos que fazem com que a gente fique adormecidos para essas verdades de Jesus e sentimos dores. Como diz o nosso irmão Geraldo, a gente faz uma confusão tão grande dentro de nós e depois dói aqui, dói ali, não alimentamos direito, não dormimos direito, falamos más palavras e tudo que nos macula não é o que entra na nossa boca, é o que sai da nossa boca. Então nós temos que ter esta percepção do que nós vamos fazer dessa grande oportunidade de vida. O que nós estamos querendo conosco? Queremos ser homens de bem? Queremos ser pessoas diferentes uma das outras no sentido de acolhimento, de trazer o benefício para o outro, enquanto que aquele ainda não amadureceu a ideia, enquanto que aquele não avançou o sinal, que não evoluiu o suficiente? Então, meus irmãos, é chegada a hora. Não devemos desviar do caminho que Jesus traçou para nós, que é o caminho do amor. Então, sintam-se banhados por esses sentimentos, que são sentimentos que purificam a alma. Deixe a leveza tomar conta de vossos corpos, de vossas mentes. A serenidade vai se achegando de forma silenciosa, fazendo com que todos fiquem relaxados, confiantes de que estão aqui, sendo protegidos por uma força maior. Vocês podem não ver, talvez nem sentir, mas estamos aqui ancorados num porto seguro, onde Jesus está no leme, onde Jesus nos guia com todo o seu amor em direção à casa paterna. Portanto, com essa fé que nós acreditamos que Ele está no meio de nós, fazendo maravilhas, levantando aquele que está deitado e fazendo sorrir aquele que está chorando. É Jesus, meus irmãos, que está aqui no meio de nós, junto com essa espiritualidade generosa, amiga, que só nos deseja o melhor, que ouve os nossos pensamentos e procura na fonte de Jesus trazer tudo de bom para que a nossa vida seja mais convidativa e prazerosa. E hoje, meus irmãos, como todos os dias,
nós comemoramos o Dia da Mulher. Mas como? Foi decidido que hoje seria o Dia Internacional da Mulher. Eu tomei a liberdade de trazer uma mensagem aqui, pelo médium Raul Teixeira, que diz o seguinte: há mulheres que são especiais. Em dadas circunstâncias, parecem princesas ou mesmo rainhas, pois encantam, fascinam e mostram ter poderes de tal modo expressivos diante dos quais dobramos a serviço. Há ocasiões em que são como administradoras ou economistas, quando se põem a organizar a vida do lar, seus movimentos e despesas, tudo aquilo que se compra e o que se põe na mesa para a fruição de todos. Conseguem muitas vezes juntar alguma quantia que sobra para momentos mais difíceis. Quantas vezes se mostram como agentes de disciplina, alteiam a voz como que dá voz de comando, ordenam, impactam com o tipo de inflexão que utilizam e põem dessa maneira tudo e todos em seus devidos lugares dentro de casa. São iguais colegas, quais colegiais, variadas vezes. Envolvem-se com os petizes, brincam, jogam com eles, riem-se deles e com eles, até o momento justo de estancar a brincadeira. Mulheres há que se tornam médicas ou enfermeiras diante das necessidades de seus filhos. Acolhem-nos, prepare-lhes poções e chás diversos, e muitas vezes, contrariando as instruções formais, dão-lhes xaropes e pastilhas. Se enfermos, banham-nos, põem-nos em seus leitos, recobrem-nos, acalentam e vigiam, dias ou noites, dias e noites, até que retornem à saúde. Mas, dentre essas mulheres incríveis, especiais de verdade, temos aquelas que reúnem todas essas habilidades. São mestras, são agentes disciplinares, são administradores e economistas, enfermeiras, psicólogas, são médicas. São cozinheiras, lavadeiras, artesãs e fiandeiras. Conseguem ser governantas, serviçais e chegam a ser santas. Essas almas geniais de mulher são alimentadas pelo estranho ideal de sempre entender, de atender e de sempre servir. São companheiras próximas dos anjos, são servidoras de Deus e mensageiras da vida. São nossas fãs, amigas externadas para quem nunca há impossível, quanto se trata de atender-nos, de alegrar-nos, de ajudar-nos. São mulheres sem igual, perfumam como flores, são ardentes como a chama e brilham como estrelas. Nada obstante todos os encômios que lhes possamos dirigir, o que é mais tocante, mais comovente, é saber que uma dessas mulheres, incumbida por Deus para mudar o mundo, ajudando-o a ser melhor, a ser um campo bom de se viver, tem uma missão particular. Há uma mulher para quem o Criador entregou a missão de cuidar-me, de fazer-me estudar para entender, de ensinar-me a orar e a crescer, a respeitar a todos e a servir para o bem. Essa mulher é um encanto em minha vida, e não há ninguém que se assemelhe, que se lhe assemelhe. Ao vê-la, arejam-se-me os olhos e bate forte o meu coração. Ela é tal qual amálgama, de ouro e brilhante. Ela é, por fim, a luz que torna meu caminho cintilante. É aquela a quem chamo de minha mãe. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome das correntes do amor que aqui estão presentes, nós queremos agradecer esta oportunidade gloriosa, imensa, que dignifica a alma,
que faz de nós cada vez mais fortes diante das vicissitudes da vida. Que não só as mulheres, mas todos os homens do planeta Terra sejam glorificados, sejam amados, sejam abençoados diante do altar de Deus. Que essa força que se espalha por todos os 4 ventos do mundo, ela possa agora, neste momento, como pétalas de rosas perfumadas, caírem sobre as nossas cabeças, trazendo a paz e a felicidade para todos nós. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa, hoje e sempre, abençoar os nossos caminhos e nos conduzir em segurança até o dia que Deus achar que devemos ficar aqui na terra. E assim deve ser e assim será. Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vão em paz e levem consigo todos os fluidos de amor que aqui estão sendo espalhados para compartilharem com aqueles que tanto necessitam lá fora, seja no lar, seja no trabalho, seja perambulando pelas ruas sem destino. Que Jesus seja forte cada vez mais diante dos nossos olhos, para que nós possamos entendê-lo e saber qual é realmente o caminho que devemos percorrer. Porque forte Ele é, mas nós não somos. Precisamos que Ele tenha essa compaixão e essa misericórdia para com todos nós, filhos de Deus. Agradecido pela oportunidade e muito, 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 muito amor em vossos corações. Feliz Dia da Mulher. Que assim seja.